E aí, pessoal, tudo bom? Hoje eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre dor crônica, mais especificamente sobre dor crônica na região lombar, dor crônica lombar. Eu coloquei aqui alguns tópicos para não esquecer, e se surgir dúvidas ao final do vídeo, você pode mandar aí no direct ou nos comentários que eu faço questão de responder. A dor crônica ela é definida como aquela dor que perdura por mais de 3 a 4 meses. Entenda bem, é importante a gente diferenciar que existem dois padrões de paciente que queixam-se de dor há muito tempo. Existe aquele paciente que sente dor constantemente, há 2 anos, 1 ano, enfim, há um período mais prolongado, e que essa dor, durante esse período, há variações. Eventualmente ela está mais forte, alguns dias mais leve, outros dias mais intenso, mas ele sente dor constante nesse período. E há um segundo tipo de paciente que é bem diferente, que é aquele paciente que tem dor há 2 anos, mas não é constante. Ele tem crises de dor, ou seja, são crises de dor. Ou seja, o paciente teve uma crise de dor há 1 ano, se queixa de bastante dor naquela região, ele passou ali 1 semana, 2 semanas com dor, tratou, a dor desapareceu, foi embora, e eventualmente 6 meses, 8 meses depois ele volta a ter dor. Esses dois tipos de pacientes devem ser tratados e abordados de forma distinta. Um tem dor constante e dor crônica, o outro tem crises esporádicas ou frequentes de dor lombar aguda. Então são abordagens diferentes. O que a gente está aqui para falar hoje para vocês é sobre esse paciente que tem dor constante, que dura por mais de 3 meses, e a definição. A dor crônica é uma entidade frequente. A gente não tem uma estimativa nacional, brasileira, que diga quantos por cento da população tem dor crônica, mas se estima aí, se a gente considerar estudos internacionais, estudos norte-americanos, que de 7 a 30% da população. É muita gente, ou seja, tem muita gente que tem dor crônica e nem sabe, e nem está tratando adequadamente, porque não foi diagnosticado ainda. Então, com a pandemia da Covid-19, a procura de pacientes com dor crônica ao consultório aumentou. Aumentou por quê? Porque a dor crônica está relacionada a estresse, ansiedade, depressão, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. E a pandemia exacerbou algumas situações como essa. E então a procura ao consultório foi bastante elevada nesse período. Então, o paciente de dor crônica, entenda bem, a dor aguda ela ocorre devido a um problema naquele local. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês entenderem como é que o estímulo de dor chega ao cérebro. Se eu levo uma pancada, por exemplo, no dedo, a gente tem terminais aqui que a gente chama de terminais nociceptivos, que eles passam a informação através de um neurônio. Esse neurônio manda a informação pelo meu braço, ou seja, eu levei uma pancada no dedo, os terminais pegaram esse impulso mecânico, transformaram em impulso elétrico, que caminha através do neurônio periférico, e esse neurônio manda essa informação até a minha medula, da medula manda essa informação para o cérebro, eu reconheço aquilo como dor, e eu protejo o meu dedo, e eu olho para o meu dedo e tem realmente uma pancada, tem uma lesão tecidual. Essa é a dor que todo mundo conhece, todo mundo acha que sente dor especificamente por causa disso, porque eu estou sentindo dor há 6 meses nas minhas costas, na região lombar, então eu tenho que ter um problema. E como a gente chama culturalmente as costas de coluna, isso é outro termo que eu bato muito, que coluna é uma coisa, costas é outra coisa, dor nas costas não é sinônimo de doença na coluna, existem diversos outros fatores que podem levar a dor nas costas, mas como a gente chama de coluna, eu estou sentindo dor na coluna há 6 meses, eu vou para o médico de coluna e eu tenho que ter uma doença, um problema na coluna, e na realidade não é isso que acontece. Então, esse paciente que tem dor há 6 meses nas costas, como é que é esse segundo mecanismo de dor? O primeiro foi aquele que eu te falei, da pancada no dedo. Agora pensa numa situação hipotética que, na ausência de pancada no dedo, tá certo? Ou até mesmo eu levei uma pancada há muito tempo, mas já ficou bom, já curou os tecidos aqui do dedo, mas esse neurôniozinho que manda a informação continuou ativado. Então ele continuou mandando informação para minha medula mandando informação para o cérebro, que é para eu sentir dor. Então eu continuo sentindo dor, mas eu já não tenho mais lesão. Isso se dá pela sensibilização do sistema nervoso, central, medula, cérebro, e eu continuo sentindo dor, e isso perpetua, isso cronifica a minha dor na ausência de uma lesão tecidual. Eu não tenho mais lesão tecidual. Esse exemplo que eu te dei foi no dedo, mas isso pode acontecer na coluna, isso pode acontecer na pelve, isso pode acontecer na cabeça, isso na região cervical.
Então tudo isso é uma dor crônica. Então a dor crônica é a perpetuação da dor na ausência, na maior parte das vezes, já na ausência de lesão tecidual. Uma segunda situação é a ausência completa de pancada. Aquela primeira que eu citei, você levou a pancada, mas já cicatrizou e eu continuei sentindo dor. O exemplo mais comum é a ausência completa de pancada, não tem pancada nenhuma. Mas por N fatores, esse neurônio ficou ativado ou a medula ficou ativada e eu cronifiquei a dor. Então a dor crônica, na realidade, ela é disfuncional. É uma disfunção do sistema nervoso que passa a reconhecer dor na ausência do estímulo naquele momento. Seria mais ou menos isso, entende? Então um paciente que tem dor crônica há 6 meses, muitas vezes ele chega ao consultório com uma sacola com 100 exames, com 50 exames, já passou em 10 médicos diferentes, e ele está ansiando, ele está ansioso na realidade, ele está ansioso para uma solução, ele está sentindo dor. A dor é real, a dor existe, a dor não é psicológica, como muitos dizem. Ele não está criando dor, ele não está inventando dor, ele existe, ele está sentindo dor. Mas ele está buscando uma resposta, e até agora ele não teve resposta do sistema de saúde. Então ele acha que um exame vai resolver, ele sai correndo atrás de vários exames. Os pacientes chegam com 10 ressonâncias. Doutor, eu fiz uma ressonância há 3 meses, fiz uma hoje, e de repente alguns médicos não estão acostumados a lidar com dor crônica, não sabem lidar com isso, não foram treinados para isso, e ficam buscando uma explicação no exame, aí acham uma lesãozinha no disco, uma protusãozinha, um disco preto, termina dizendo, olha, você tem dor por causa disso. Isso é muito perigoso, porque muitas vezes esse paciente pode terminar numa cirurgia e não fica bom, entende? Porque ele está tratando o que não é a causa de dor. Então, a dor crônica é exatamente isso, e isso é potencializado em 100% dos casos, em 100% dos casos. E existe um fator psicossocial associado. Então, existe uma situação de ansiedade, existe uma situação de estresse crônico ou de depressão. Então, a dor crônica, quando a gente fala tratar a dor crônica lombar, a gente fala, não, eu não vou tratar a coluna do paciente, eu preciso tratar o paciente, eu preciso entender o paciente, quem é o paciente, o que ele trabalha, quais são os hábitos de vida, o que ele faz, o que ele faz para ter lazer, tá certo? O que provoca dor, o que aumenta, o que diminui. Então, são N fatores. Como é que esse paciente é, quais são os problemas dele, como é que é a relação familiar, como é que é a relação com o trabalho, enfim. Tem muita coisa que a gente precisa saber para a gente entender e poder tratar o paciente de forma adequada. Porque a gente está tratando, não é a coluna, é o paciente. E muitas vezes o paciente não entende isso, ele quer uma solução rápida, ele quer uma resposta matemática e a gente não tem para a dor crônica. Então, outro fator importantíssimo que eu ia esquecendo de falar é a questão do sono. 100% dos pacientes de dor crônica têm distúrbio de sono, já está claro isso. Então, a melhoria do padrão de qualidade de sono é necessário para o tratamento de dor crônica. E tudo isso cria um ciclo vicioso, entende? Sono, ansiedade, estresse e dor crônica, entende? Essas situações aumentam a dor aumenta a ansiedade. Por exemplo, o distúrbio de sono aumenta a dor, a pessoa não dormiu bem, não descansou. A dor crônica piora o sono piora a dor e a dor piora o sono e torna-se um ciclo vicioso. E é necessário que se você ataque por todas as frentes. Para tratar a dor crônica, a gente não vai conseguir, em relação especificamente ao tratamento, a gente não vai conseguir resolver um paciente que tem dor há 2 anos, por exemplo, e achar que existe um remédio milagroso que eu vou lhe dar, ou um procedimento cirúrgico milagroso que eu vou fazer, ou uma infiltração milagrosa que eu vou fazer, e você vai acabar a sua dor para o resto da vida. Não existe isso. Não existe. Tratar dor crônica é difícil, exige acompanhamento, exige controle, exige feedback. Se o paciente some, desaparece, por exemplo, eu tenho pacientes de dor crônica que fazem um ciclo de medicamento e acham que está bom, e desaparecem, e aparecem 6 meses depois, muito pior que estava antes, e a gente tem que reiniciar tudo do zero. Então, tratar a dor crônica é tratar paciente, não é tratar coluna. E a gente, para tratar a dor crônica, a gente precisa conhecer o paciente, precisa ter o feedback do paciente, que é o feedback do paciente que determina o que a gente vai fazer. Por exemplo, se o paciente chega e me fala, olha, eu melhorei 20% da dor, eu não tenho um número. Eu não tenho uma glicemia, por exemplo, quando a gente está tratando diabetes, a gente sabe quanto é que está a glicose. O que a gente vai determinar se a gente aumenta medicamento, se a gente troca medicamento, se a gente associa medicamento, é a resposta do paciente. Eu melhorei quanto? Melhorou muito, melhorou pouco, eu vou aumentar, eu vou trocar, eu vou diminuir. E quando a gente melhora a dor crônica, a gente tem que melhorar o sono. Quando melhora o sono, melhora a dor crônica. A gente tem que melhorar a ansiedade, melhorar o estresse. Então, se você conhece alguém que tem dor há 6 meses, há 1 ano, marca essa pessoa aí no vídeo. E entende que tratar dor crônica não é ser simplista e tratar
uma protusão discal. Não é isso. É tratar um paciente que precisa ser abordado de forma ampla.